Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando com mais um programa Abrindo a Bíblia e eu quero já agradecer pela sua audiência. Eu quero dizer que hoje o Senhor, Ele já tem nos abençoado nesse dia e vai continuar nos abençoando. Por isso, continue conosco, porque o Senhor tem uma palavra de bênção para nós. O Senhor tem algo novo, assim como a cada manhã. O Senhor tem algo novo para nos dar, para nos entregar, nos abençoar. Eu quero dizer que você já é mais do que um vencedor, do que uma vencedora. Você já é mais do que vitoriosa. Receba já nesta manhã esta palavra dentro do seu coração. Receba esta palavra em que você vem entender, né, os propósitos de Deus para a sua vida, entender aquilo que o Senhor tem para te dar. Eu quero dizer para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E você que tem sido abençoado por esta rede de boas novas, torne-se um semeador, né? Plante nesta terra, abençoe, para que você continue sendo abençoado e muitas outras vidas sejam alcançadas por esta palavra, por esta rede de boas novas. Hoje nós vamos estar falando sobre o caminho da bênção. A palavra de hoje se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 30, a partir do versículo 19 e 20. Eu quero neste dia compartilhar com vocês algo sobre o caminho da bênção. Como alcançar o caminho da bênção? Nós vemos que muitas pessoas, elas vão até Deus, até Jesus, por causa de uma bênção, porque estão interessadas muitas das vezes em só buscar a bênção. Mas nós temos que primeiramente buscar o abençoador, buscar aquele que tem a bênção nas mãos para nos dar. Às vezes nós não somos mais abençoados, nós não somos abençoados porque não fazemos a coisa certa. Queremos alcançar a bênção, mas não viver no caminho da bênção. E é sobre o caminho da bênção que nós vamos estar falando hoje. Nós vimos que em Gênesis, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, o Senhor lhe dá uma direção para o homem. Ele diz: olha, eu te mostro esse caminho, né? Ande por ele, este é o caminho da bênção, este é o caminho da maldição. Você pode comer de todos os frutos, mas não desta árvore. E nós vemos que Adão, né, ele começa a caminhar no caminho da bênção. A sua vida começou a ser abençoada. E Deus começou a ter intimidade com o homem no jardim do Éden, um relacionamento, tudo ia bem. Mas a mulher, ela começa a cobiçar, querer mais. E quando ela come do fruto proibido, junto com Adão, nós vemos que eles começaram a entrar no caminho da maldição. O homem, ele tinha tudo para ter uma vida de domínio sobre a terra, de governo sobre a terra. Mas eles traçaram um caminho que não era um caminho de bênção, um caminho de maldição. E nós vamos estar compartilhando neste dia sobre esta palavra, o caminho da bênção. E Deus, Ele coloca para o homem, para nós, para mim e para você, o poder de decidir se você quer viver no caminho da bênção ou no caminho da maldição. É claro que todos querem viver o caminho da bênção. Todos querem caminhar, todos querem entrar por esse caminho, mas muitos não conseguem continuar, muitos não conseguem prosseguir, muitos até querem um caminho de bênção, mas acham que o caminho de bênção é com muitas facilidades. E nós não vemos na Bíblia, nós vemos no nosso dia a dia que existe da parte de nós um poder de decidir se eu quero o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Por isso, logo após o intervalo, nós vamos estar compartilhando, vamos estar recebendo o que o Senhor tem para nos dar neste dia. O caminho da bênção. Você escolhe o caminho da bênção ou o caminho da maldição?
Após o intervalo, eu te aguardo e vamos juntos ser abençoados. Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e quero repetir novamente, vamos estar falando sobre o caminho da bênção. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 19 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Nós vimos o Senhor ele coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Deus, ele é tão maravilhoso, ele nos ama tanto, que ele diz: olha, filho, escolhe, pois, o caminho da bênção, para que você prospere, para que você tenha vida, para que os seus dias sejam longos. Então, o poder da decisão de estar, de entrar, de viver no caminho da bênção, cabe a cada um de nós. Nós temos esse poder, o livre-arbítrio, para poder escolher o que eu quero. O seu futuro, cabe você hoje escolher o que você está plantando. As atitudes que você toma hoje vão influenciar no seu futuro, no amanhã. Então, eu tenho poder de escolher, de ter uma vida próspera eternamente, com a salvação, com a vida eterna, ou eu tenho o poder de escolher, de viver no caminho da maldição, de ser excluída da vida eterna. O Senhor, ele quer nos abençoar. O que o Senhor quer é que nós entramos nesse caminho e vivamos por ele, andemos por ele. A sua palavra diz: Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Uma verdade que nós podemos estabelecer é que o caminho até a bênção nem sempre é fácil. Mas uma coisa eu te digo: sempre valerá a pena vivermos no caminho da bênção. Sempre no final veremos, né, como foi bom, como foi a melhor decisão que nós tomamos é entrar por esse caminho. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Nós vemos na vida de Abraão, quando Deus chama Abraão e diz: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar um caminho para você ir. Quando Abraão recebeu esta palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que ele pegou a sua família e obedeceu ao Senhor. Em Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo 2, Deus diz para Abraão: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Todos, na verdade, que obedecem ao Senhor, aos seus princípios divinos, são abençoados, são prósperos, porque são obedientes à palavra de Deus, são obedientes aos seus princípios.
Todas as pessoas que obedecem ao chamado de Deus, que obedecem à sua palavra, que obedecem à sua voz, são pessoas prósperas. E Deus fala para Abraão: Abraão, deixa tudo e vem. E depois que Deus ele chama Abraão para um caminho de obediência, nós vemos que Deus lhe faz esta promessa. E quando Deus ele faz uma promessa, é porque ele sempre tem algo melhor para nos dar. Eu te pergunto neste dia, qual o caminho que você tem trilhado? É o caminho da obediência? É o caminho que tem te levado a cumprir, a exercer, a seguir os princípios de Deus, os princípios de Jesus na sua vida? A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Em Salmos, no capítulo 37, Deus fala: olha, confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, e o mais Ele fará. E o Senhor, Ele tem muito mais para fazer na nossa vida. Quando Deus chama Moisés, quando Deus fala com Moisés, Deus também faz uma promessa. Deus diz para Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo. Você vai levar o meu povo a uma terra que mana leite e mel. Deus sempre chama o seu filho, a sua filha, Ele faz uma promessa. Agora cabe cada um de nós escolher. Porque através dessa promessa que o Senhor tem nas nossas vidas, nós temos também uma bênção. Nós temos também a vida eterna para aqueles que cumprem, para aqueles que entram nesse caminho. Mas para que essa promessa se cumprisse na vida de Moisés, como assim também quando se cumpriu na vida de Abraão, Deus ele determinou: Moisés, para que você seja próspero, para que você seja abençoado, existe o caminho, além do caminho da obediência, o caminho da preparação. O caminho da bênção é um caminho da preparação. É o caminho em que o Senhor, Ele transforma as nossas vidas. Todos aqueles que entram no caminho da bênção são preparados por Deus. São forjados por Deus. Todos aqueles que decidem viver por esse caminho são pessoas que conseguem ter vitórias em todas as suas dificuldades, em todos os seus problemas. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E essa alegria, ela vem para aqueles que decidem viver pelo caminho da bênção. Moisés, para receber essa promessa que Deus havia feito para ele, que ele seria o homem que libertaria aquele povo, que fariam herdar a terra prometida, ele entrou por o caminho da preparação. E é nesse caminho que muitas pessoas desistem, querem voltar, param de caminhar, murmuram, se levantam contra até mesmo os seus líderes. O caminho da preparação é o caminho que o Senhor forja o seu caráter em nós. É onde o Senhor testa a nossa fé. É onde o Senhor ele nos prova. O caminho da preparação nos faz crescer, nos faz ser fortalecidos. É quando Deus fala: eu quero ver se realmente eles querem mesmo o caminho da bênção. Se realmente eles querem entrar por esse caminho e viver nesse caminho. E muitas pessoas desistem porque não aguenta as dificuldades, a pressão, porque não aguenta a situação que muitas das vezes vem até nós. Pessoas às vezes deixam de receber as promessas do Senhor porque não conseguem caminhar no caminho da preparação. A escola de Deus, a escola do Senhor é no deserto. É no deserto que o Senhor nos prepara. Se você está no deserto, meu amado, minha amada, minha querida, se você está passando por algum problema, se você tem entrado nesse deserto, eu quero dizer que o Senhor está te preparando para algo glorioso que Ele quer te entregar. O Senhor ele está
querendo forjar em você o caráter dele. O Senhor quer forjar em ti os frutos dele. O Senhor quer te fazer de você um grande homem, uma grande mulher na presença dele. O Senhor, ele tem promessas para cumprir na sua vida. O Senhor tem algo para te entregar muito grande, assim como ele fez com Abraão. O Senhor entregou ele uma grande nação. Nós somos filhos de Abraão. Essa promessa se cumpre até hoje. Muitos e muitos nascem desta promessa que o Senhor fez a Abraão. E eu quero dizer que muitas pessoas viverão das promessas que o Senhor tem feito para você. Promessas que você talvez já até se esqueceu. Mas é necessário, é preciso que você entre no caminho da preparação. Deixe que o Senhor te prepare. Deixe que o Senhor trilhe o seu caminho. Oh, aleluia. Deixa que o Senhor faça acontecer. Deixa que o Senhor, ele abençoe o seu caminho, te leve por um caminho que vai chegar até ele. Moisés também teve que enfrentar a Faraó. No caminho da preparação, Moisés enfrentou a Faraó. Eu não sei qual Faraó que você tem que enfrentar no dia de hoje, que você tem que enfrentar no dia de amanhã. Eu não sei qual é o Faraó. O Faraó pode ser o seu desemprego, pode ser o seu marido, pode ser os seus filhos, pode ser o seu chefe no seu trabalho. Eu não sei qual é o Faraó que você tem enfrentado, mas Moisés, para fazer cumprir aquela promessa na vida dele, Moisés teve que enfrentar Faraó. E a Bíblia diz que Moisés, ele pergunta para o Senhor, quando o Senhor diz para ele: Moisés, você vai libertar meu povo. Moisés diz: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu, Senhor? O interessante é que Deus, ele fala para ele: Moisés, olha, você sem mim não é nada, mas eu contigo você é. Eu com você, eu junto contigo, você faz a diferença. Você vai conseguir vencer Faraó. Diga para Faraó, diga para o povo que o eu sou é contigo. Diga para Faraó que o eu sou está com você. E Deus diz: Moisés, o que você tem nas mãos? E Deus diz: eu tenho uma vara. E o Senhor diz: Moisés, é com esta vara que você vai colocar o meu povo em liberdade. Eu quero dizer que é com a palavra de Deus, que é com os mandamentos do Senhor, que é no caminho da bênção, que é vivendo os princípios de Deus, que você vai conseguir enfrentar Faraó, que você vai conseguir mostrar para Faraó que o Deus Todo-Poderoso é contigo, que o eu sou não é com as nossas próprias armas. Às vezes não é no muito falar, às vezes não é no muito gritar, às vezes não é no muito brigar, às vezes não é medindo forças que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos conseguir conquistar o coração de Faraó. Talvez você esteja precisando que Deus derrame uma unção de conquista, uma unção de sabedoria, para que você venha enfrentar Faraó. E você talvez fale: olha, eu não sei como passar, eu não sei como enfrentar Faraó. E eu te dou uma palavra nesta manhã: busque os princípios e mandamentos de Deus. Entre no caminho da bênção. Entre por este caminho. Viva nesse caminho. Deixe o Senhor te guiar no caminho. Existem muitos caminhos, mas só um caminho leva até a Deus. Só existe um caminho que leva até a bênção. E sabe qual é esse caminho? Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que ao terceiro dia, ele foi lá e tomou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Aquele que tem o poder de fazer acontecer na sua vida. Diga Faraó, o eu sou,
me enviou. É pelo nome de Jesus, é pelo nome que está sobre todo nome que eu estou aqui. E se você tiver que até mesmo perdoar, se você tiver até mesmo que abrir o seu coração, seja sincero, busque a sinceridade, busque viver na humildade. Às vezes, sabe, nós buscamos a soberba, não queremos que o orgulho deixe-nos, queremos viver num caminho de orgulho, de soberba. E nesta manhã o Senhor tem falado para você, deixa o caminho da soberba, deixa o caminho do orgulho, deixa o caminho que às vezes tem te levado a você viver de uma aparência que não é essa, para que Deus te criou. Deus criou para que você seja como Ele. Deus te criou para que você seja separado. Deus te criou para que você viva, para que você resplandeça a glória do Pai em você. Enfrentar os obstáculos, os desafios, os inimigos. Faraó significa os obstáculos que você está vivendo, os inimigos que hoje têm te afrontado. E muitas das vezes, eles estão até mesmo dentro de nós, como eu acabei de dizer, do orgulho, da soberba. Às vezes esse inimigo, esse faraó, é a incredulidade. Às vezes esse inimigo é a falta de coragem. Sabe? O que Deus quer nos fazer de nós é sermos homens e mulheres corajosos. Que lute, que enfrente, que passe por cima, que destrua as muralhas, que façam que o nome do Senhor seja prevalecido, que o nome do Senhor, Ele seja glorificado na sua vida. Às vezes vemos muitas pessoas que entram no caminho da bênção, mas desistem por causa dos obstáculos, por causa das dificuldades, não conseguem enfrentar a Faraó. E pensam que não vão conseguir mais, que estão já destruídos. O Senhor quer dizer para você que talvez você esteja abatida, talvez você esteja desanimada por causa de alguma dificuldade. Mas eu quero te dizer, abatidas, mas não destruídas. Você não está destruída. Você não está derrotada. Deus diz a Moisés, Moisés, você tem uma vara nas suas mãos. E com essa vara que você vai libertar o meu povo. Então, Moisés, ele entra no caminho da preparação. Ele entra e começa a enfrentar. O primeiro obstáculo de Moisés foi Faraó. Chegar até Faraó. A Bíblia diz que aquela vara que Moisés tinha na mão tornou um símbolo de autoridade, de poder de Deus para a libertação do povo. Moisés usava a sua vara que ele tinha nas mãos. Olha, toque na rocha e sai a água. Toque no chão. Toque aquilo que não tem jeito. Vá lá, pega a palavra de Deus e profetiza. Vai lá, pega a vara, que é o poder e a autoridade que hoje Deus tem nos dado, que é a sua palavra. Vai lá e toque naquilo que está morto, naquilo que não frutifica mais, naquilo que está atrapalhando esse caminho da preparação de Deus na sua vida. Pega essa vara pela autoridade do nome de Jesus. Usa-o. Usa esse cajado que Deus tem dado nas suas mãos. Você tem a palavra de Deus e é pela palavra que você vai vencer. Foi pela palavra que Jesus venceu a Satanás. Foi pela palavra que Jesus venceu o inimigo no deserto. E eu quero te dizer, você também vai vencer. Usa aquilo que você tem nas mãos, que é a palavra de Deus. Nós vamos para o comercial. Continue conosco e logo após voltaremos com a palavra do Senhor.
Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos meditando na palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 ao 20. Estamos falando sobre o caminho da bênção. E no último bloco nós estávamos comentando no finalzinho sobre a vida de Moisés, sobre que Moisés ele tinha que enfrentar a Faraó. Ele estava num caminho da preparação. E nesse caminho da preparação, ele tinha que passar por Faraó. E Moisés tinha nas suas mãos uma vara. E nós falávamos que essa vara simbolizava a autoridade, o poder de Deus para libertar aquele povo. E em Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, Jesus diz assim para nós: eis que vos dou poder, autoridade, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa é a certeza de que nós temos essa autoridade, porque foi o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele falou: eis que vos dou o poder. E a palavra de Deus também diz que Jesus, na Bíblia, ele nos ensina que ele nos dá poder até mesmo para fazer obras maiores do que ele fez. Eu quero dizer que nas suas mãos você tem um poder. Nas suas mãos você tem autoridade. Pela palavra de Jesus, você pode nesse momento colocar a mão na sua enfermidade. Você pode colocar a mão na sua cabeça. Se houver um câncer, se houver alguma enfermidade que esteja te assolando, eu quero dizer que nas suas mãos o Senhor te dá poder. Na sua boca tem um poder, pela palavra de Jesus, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu repreendo esta enfermidade. É no nome de Jesus que eu tenho a garantia do milagre. É no nome de Jesus que me dá esse poder para pisar escorpiões e serpentes, e toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra. Receba esta palavra, esta autoridade que hoje o Senhor tem te dado. Ou talvez você um dia você fez muitos milagres acontecer. Ganhou muitas almas para Jesus. Ganhou muitas pessoas, famílias. Talvez você colocou muitas pessoas em liberdade, colocou os oprimidos em liberdade. Hoje você não tem feito por algum deslize seu, por você talvez ter entrado no caminho da maldição, ter saído do caminho da bênção. Esta autoridade foi retirada de você. Este poder foi retirado de você, porque nós só temos poder e autoridade quando estamos no caminho da bênção. Eu quero dizer que essa autoridade o Senhor está devolvendo para você. Será que você crê que esta autoridade, que esse poder está sobre você a partir desse momento? E hoje você ainda verá o milagre acontecer através da sua vida? Então entre pelo caminho da bênção. Entre no caminho da preparação. Deixa Deus continuar a obra que um dia Ele começou e talvez parou. Deixe Deus continuar na sua vida. Homem, mulher de Deus, vocês são ungidos do Senhor para ter autoridade e fazer com que a humanidade ela conheça o nome de Jesus Cristo. Em Isaías, no capítulo de número 61, no versículo 1, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, porque o Senhor me ungiu, te ungiu também para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos
e a pôr em liberdade os algemados. Creia nessa palavra, que o Espírito do Senhor está sobre você, que esta autoridade está sobre você, que este poder está sobre você, e que o Senhor, Ele quer te enviar, continuar te enviando às nações, ao Amazonas, ao Brasil, assim como Ele fez na minha vida. Hoje estou aqui em Manaus, pregando a palavra de Deus. O Senhor me enviou, o Senhor me ungiu, o Senhor está me capacitando a cada dia, Ele nos capacita. O Senhor a cada dia, Ele nos fortalece, Ele nos dá ousadia, intrepidez, Ele nos dá autoridade a cada dia para fazer a sua obra. Moisés também, no caminho da preparação, ele teve que passar pelo deserto. Sabe? Muitas das vezes o deserto somos nós que procuramos com as nossas próprias pernas. Algumas vezes o Espírito Santo de Deus nos leva, assim como fez com Jesus. Jesus passou 40 dias no deserto. Ele estava ali com uma missão de vencer o inimigo, de vencer o diabo. E Moisés, ele teve também que passar pelo deserto. Muitos no deserto param de caminhar. Muitos no deserto só sabem murmurar. Muitos no deserto até morrem. Muitos no deserto querem voltar. Somente o Josué e os Caleb querem conquistar. Você sabia disso? Muitos no deserto não vão em frente, não continuam, desistem, murmuram. Foi assim com Moisés. O povo começou a murmurar. O povo reclamavam. O povo, alguns queriam voltar. Outros até morreram. O Senhor levantou uma outra geração que conquistou a terra prometida. Saiba que no deserto é uma escola preparatória. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto, mas você vai sair fortalecido nesse deserto. Você vai se fortalecer. É isso que o Senhor vai fazer contigo nesse deserto. Seja como Josué e Caleb. Diga: eu não vou parar. Eu não vou murmurar. Eu vou conquistar. O Senhor nos prometeu. O Senhor nos fez uma promessa que nós herdaríamos a terra que mana leite e mel. O Senhor fez essa promessa, então nós não vamos fazer com que aquilo que os nossos olhos estão vendo deixe-nos paralisar. Não vamos. Vamos continuar. Seja um Caleb, receba uma unção de Caleb, de Josué na sua vida, para que você continue passando por esse deserto, mesmo que talvez você tenha procurado com suas próprias pernas. Mas não desista, porque você vai conquistar a terra prometida. Você vai conquistar. Se talvez você tenha dito: Senhor, não aguento mais esse deserto. O Senhor diz: seja forte, você aguenta, você aguenta. O Senhor tem te sustentado, mesmo você achando que é o fim, mas não chegou. Sabe quando vai ser o fim? Quando você vê o milagre acontecer. Esse é o fim. Quando você tomar posse da terra prometida. Se você não tomou, é porque não chegou ao fim. Se você não tomou, receba coragem nesta manhã para ir até o fim. Aleluia. É no deserto que Deus vai te treinar. É nos momentos difíceis que nós somos treinados. É que Deus nos treina. Que Deus vê que realmente, se realmente nós estamos alicerçados nele, se nós realmente queremos somente as bênçãos ou também o abençoador. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus, busque os princípios de Deus, busque as promessas de Deus, busque viver no caminho de Deus. Aleluia! Porque é esse caminho que vai fazer você ter uma vida de sucesso. É esse caminho que vai fazer você ter uma vida de êxito. Em nome de Jesus.
É no deserto que temos as nossas maiores experiências com Deus. É no deserto que nós vemos o milagre acontecer. É no deserto que nós vemos o Senhor nos alimentar. A cada dia Ele manda o alimento. Ele nos protege à noite. Ele nos protege durante o dia com uma nuvem. Ele nos faz protegido à noite por uma coluna de fogo. É no deserto que nós vemos brotar água da rocha. É no deserto que nós somos alimentados. Sabe, no deserto é quando nós começamos a procurar, buscar mais de Deus. É quando nós começamos a dar mais atenção a Deus. É quando nós começamos a orar mais. E quanto mais nós oramos, quanto mais você ora, quanto mais você busca a Deus, mais você começa a ter um relacionamento, mais você se aproxima de Deus, mais você começa a ver a glória de Deus, mais você começa a ouvir a voz de Deus, mais você começa a sentir a presença de Deus. E a cada dia nesse deserto você vai vivendo, você vai rompendo de fé em fé, vivendo pela fé, vivendo no sobrenatural. Aquele povo, eles viveram 40 anos no deserto, e foi no deserto que eles viram o sobrenatural de Deus. Oh, que Deus maravilhoso! Que Deus glorioso! Oh, o Senhor alimentava aquele povo. As suas roupas não se gastaram durante esse período. E eles caminhavam. Você imagina caminhar 40 anos no deserto, num sol quente, onde você só vê areia? É o sobrenatural de Deus. É o sobrenatural de Deus que estava com Moisés, que estava com Caleb, com Josué. É o sobrenatural de Deus que está com você. Será que você tem reconhecido que a cada dia, que a cada problema, dificuldade, o Senhor tem feito sobrenatural? Às vezes nós não vemos com os nossos olhos físicos os livramentos de morte, os livramentos que o Senhor tem dado à sua família. Receba nesta manhã o sobrenatural de Deus. Aleluia. E talvez, se você entrou pelo deserto com as suas próprias pernas, eu quero dizer uma coisa: a solução é o arrependimento. Se arrependa, se quebranta diante de Deus, peça perdão ao Senhor. Talvez você desistiu no deserto e parou, e murmurou, e disse que não queria mais, que quis voltar, que queria voltar para o Egito. Talvez você tenha visto tantas pessoas morrer no deserto, mas você está aqui de pé. E o Senhor diz: se arrependa. E o Senhor diz para você: volte-se para mim. Volte-se para os meus caminhos, para o caminho da bênção, para o caminho da salvação, para o caminho do arrependimento, para o caminho do quebrantamento. Volte-se para Jesus. Peça perdão se talvez você tenha falhado, se você talvez tenha desistiu desse caminho. O Senhor está do seu lado. Abra a sua boca e diga: Senhor, me perdoa por ter parado. Me perdoa por ter murmurado. Me perdoa, Senhor, por ter feito tanta coisa, Senhor, que não agradou. Mas eu quero voltar para o seu caminho. Eu quero voltar para o caminho da bênção. A Bíblia também nos diz, através de Moisés, no caminho da preparação, que ele teve que enfrentar o Mar Vermelho. Ele teve que enfrentar o povo. O povo se rebelou contra ele. O povo quis tirar ele, quis colocar outro Deus no lugar do Deus vivo, do Deus poderoso. E tudo isso entristecia Moisés. E tudo isso, fazia com que Moisés chorasse. Mas Moisés sempre estava ali aos pés do Senhor. Senhor, perdoe esse povo. Senhor, perdoe esse povo. Senhor, não destrua esse povo. Senhor, Tu fizeste uma promessa para mim, Senhor, que nós conquistaríamos a terra prometida. Então Moisés, ele teve que enfrentar tantas coisas no deserto. Moisés teve que enfrentar o Mar Vermelho. Moisés teve que enfrentar o povo. Moisés teve que enfrentar seus irmãos. Muitas coisas nós temos que enfrentar no caminho do deserto. Muitas coisas nós temos que viver no caminho do deserto. Sabe, Deus quer fazer de ti
quer fazer da sua vida um grande testemunho para a glória dele. Deus quer te exaltar. Deus quer honrar o nome dele na sua vida. Deus quer trazer a dupla honra na sua vida. Deus quer fazer com que aqueles que tentam acabar com você estejam de pé para ver a sua vitória. Deus quer fazer com que aqueles que pensam que não tem mais jeito, talvez você esteja no mundo das drogas, no mundo da prostituição, talvez você esteja no mundo de maldição, no caminho da maldição, mas o Senhor quer fazer mudar a sua história. O Senhor tem uma história para você. Você nasceu para fazer história. Você nasceu para conquistar a terra prometida. Você nasceu para ser um vencedor. Tome posse desta palavra nesta manhã. Venha o que vier. Se for necessário enfrentar o mar vermelho, que você use o seu cajado, que é a palavra de Deus, e toque nessas águas e elas vão se abrir. Será que você crê nessa palavra? Se existe um mar na sua frente, se talvez você esteja até se afogando, talvez você esteja até dentro desse mar, se afogando, o Senhor, Ele pega pelas suas mãos, te traz e te faz respirar. O Senhor, Ele pega pelas suas mãos e te faz caminhar por este mar, assim como Ele fez Pedro caminhar no mar. O Senhor falou: vem, Pedro. E Pedro começou. Mas de repente Pedro, ele começa a afundar. Mas eu quero dizer, o Senhor está pegando pelas suas mãos. E você não vai fazer como Pedro, não vai deixar o medo de afundar, mas você vai caminhar. E Deus vai fazer você chegar até uma terra. E essa terra, ela mana leite e mel. Você comerá o melhor desta terra. Você vai viver do melhor desta terra. O Senhor nos prometeu uma vida abundante. O Senhor diz que nos daria uma vida abundante. E a vida abundante é aqui nessa terra. Porque lá no céu, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, já está. Lá já é uma vida abundante. O Senhor quer fazer menção do nome dele na sua vida. Muitos fazem menção de carros, de cavalos, de outros deuses, mas você e eu fomos chamados para fazer menção do nome do Senhor. Muitos adoram os animais. Nós vemos em muitos países pessoas adorando, idolatrando, né, buscando bênção através de um ídolo, mas nós adoramos ao Deus vivo, fazemos menção do Deus vivo, do Deus poderoso, do Deus Jeová, daquele que tem um poder, daquele que fez você, daquele que te criou, daquele que te formou. Oh, enfrente esse mar, enfrente esse faraó, enfrente esse povo que talvez estejam querendo acabar com você, talvez esses inimigos tenham tentado acabar, destruir a sua vida. Mas não se esqueça de uma coisa: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, legiões celestiais da maldade que atuam, que usam as coisas, as pessoas que estão à nossa volta para nos fazer desistir no deserto. Mas em nome de Jesus, você já conquistou a terra prometida. Eu já conquistei a terra prometida. Às vezes, sabe, nós vemos até uma pessoa sendo abençoada. Às vezes até mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas, mas elas estão no caminho da bênção. Buscam o caminho da bênção. Sabe como? Orando, jejuando, fazendo a vontade de Deus, fazendo acontecer os princípios de Deus. Jesus, Ele está à porta e bate. E aquele que se abre a porta, ele entra. Existem muitas pessoas que são abençoadas, que você vê a sua volta sendo abençoada. Mas creia que você também vai ser abençoado. Para que você e eu continuamos, né, no deserto, sendo preparado. Começamos a olhar para a nossa vida na frente, para o nosso futuro, para a terra prometida, para Canaã. Nós vamos para o intervalo, nós vamos continuar dando continuidade a essa palavra. Fica conosco.
Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós falamos sobre o caminho da bênção, né? E eu quero deixar uma última palavra com relação a esta ministração que o Senhor trouxe para nós. Eu quero dizer para que você venha decidir, para que você venha escolher o caminho da bênção. Entre por este caminho, viva nesse caminho e você vai ser mais do que vitorioso. E você, buscando o caminho da bênção, buscando o abençoador, Deus com certeza fará de você um homem, uma mulher vitoriosa em todos os sentidos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: corramos e com perseverança a corrida, o caminho que está proposto por Deus. Corramos, prossigamos, avançamos no caminho da bênção. Continue no caminho da bênção. Não desista, não pare de crer, não pare de acreditar, porque você vai herdar a terra prometida, que você vai comer do melhor de Deus. Hoje nós tivemos muitos pedidos de oração. Eu quero ler algumas pessoas ligaram, pediram, fizeram o seu pedido, e eu creio que esta palavra, ela entrou em muitos corações. Pessoas foram tocadas, pessoas decidiram nestes dias entrar pelo caminho da bênção. Pessoas decidiram continuar no caminho da bênção, porque não existe outro caminho. Somente Jesus é o caminho. E eu gostaria de ler. Algumas pessoas pediram oração. A Valdenísia, ela pede oração por Leonardo, que está enfermo e precisa de cura. A Paula, ela pede oração. Ela lá do Rio Grande do Sul. Um beijo para todo o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro também, para todo o Brasil, na verdade. A Paula, ela agradece a Deus. E ela tem um testemunho de cura divina através das orações da Boas Novas. O programa Abrindo a Bíblia. Como o Senhor é bom e tem abençoado a vida da nossa pastora Raquel através desse programa. A irmã Lúcia Coelho, ela é lá de Roraima, também pede oração por sua neta, Ana Clara. Que Deus continue abençoando a sua família, irmã Lúcia. Que a Ana Clara seja mais e mais abençoada. Também tem o irmão Altemar de São Paulo. Ele pede oração por sua esposa, Tânia Regina, e pede também oração pela sua família. E que ele não perde o programa Boas Novas. É verdade, o programa Abrindo a Bíblia na Rede Boas Novas é uma bênção para todos nós. A Roberta de Manaus, ela pede oração por sua família. E muitos outros pedidos aqui, que pede por cura, por libertação, por portas de emprego. Você que não ligou, continue ligando, continue pedindo oração, porque nós cremos que quando nós nos reunimos juntos, em uma unidade de fé, o Senhor, Ele move céus e terra para abençoar. Quando a terra clama, os céus respondem. Quando você começa a clamar, o Senhor, Ele começa a se mover ao nosso favor. E nesse momento, eu gostaria de estar orando com você. Eu gostaria de que você fechasse seus olhos e você começasse a entregar o seu caminho, a sua vida no caminho do Senhor, no caminho da bênção. Comece a pedir: Senhor, eu quero andar pelo seu caminho. Eu quero andar, eu quero prosseguir, eu quero continuar andando pelo seu caminho. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, neste dia, Senhor, nós queremos abençoar, Senhor, a cada vida, a cada pessoa, Senhor, que nos ouviu, que nos viu pela televisão, a cada pessoa que está do outro lado, Senhor, colocando a sua fé em prática, a cada pessoa que ligou, Senhor, para esse programa, que Deus, pela fé, ela acredita, Senhor, que o seu pedido, o seu milagre já foi atendido. Senhor, muitas pessoas estão no caminho da maldição. Pai, nós te pedimos que o toque do Espírito Santo venha sobre cada uma nesse momento.
que um despertamento para entrar no teu caminho, para viver os teus princípios. Senhor, aqueles que caminham, Senhor, no seu caminho, encontram, Senhor, palavras de vida, encontram a verdade, encontram, Senhor, as bênçãos. Ó Deus, começa agora libertando, começa agora transformando, começa agora, Senhor, tocando em cada um, Senhor, que está, Pai, precisando. Senhor, esses pedidos que estão nas minhas mãos, faça o milagre, faça a porta se abrir, faça, Senhor, o surdo ouvir, faça, Senhor, o cego enxergar, faça o paralítico andar. Senhor, faça, Senhor, este homem, esta mulher que foi embora de casa voltar para o seu lar, faça esses filhos, Senhor, voltarem para os seus caminhos. Pai, eu oro por cada um. Eu te peço nesse momento, Senhor, envia anjos, Deus, ordena os teus anjos para guardar, para proteger toda a nossa nação, todo o nosso povo brasileiro, Deus, todo mundo, os 4 cantos desta terra, Senhor. E nós cremos que nós, caminhando, Senhor, no caminho da bênção, conquistaremos a terra prometida, comeremos do melhor desta terra, para a glória e para a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por você estar conosco neste dia. Eu creio que você foi muito abençoado. Eu creio que talvez você não tenha estado conosco desde o começo, mas o pouco tempo que você esteve aí do outro lado, algo o Senhor fez na sua vida. Algo o Senhor fez na sua vida. A palavra de Deus, ela não volta atrás. Foi plantada uma semente. E essa semente quer dizer que você vai entrar pelo caminho da bênção, vai seguir por ela, vai continuar por ela e vai prosseguir, vai chegar até a sua vitória. Receba nesta manhã esta palavra. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus seja com você. Louvado seja o nome do Senhor. Até a próxima, se Jesus não voltar.